Nós, seres humanos, viemos ao mundo com algo que pode ser considerado tanto uma dádiva quanto uma maldição. Ao contrário de todos os demais animais da natureza, que sabem claramente o que devem fazer ao longo da sua vida, que é buscar por alimentos, descansar e reproduzir, nós, seres humanos, se basearmos a nossa existência toda em apenas essas 3 atividades, essa é a fórmula perfeita para uma existência vazia, incompleta, frustrada e infeliz. Há cerca de 2.300 anos atrás, os antigos estoicos perceberam e estudaram os porquês disso acontecer. E perceberam que para o ser humano viver uma vida boa, ele deve viver uma vida de acordo com a natureza. Só que viver uma vida de acordo com a natureza para nós, seres humanos, não é o mesmo que viver uma vida de acordo com a natureza para os demais animais. Nós fomos concebidos para criar, inovar, inventar, conceber soluções e dessa forma elevarmos a nossa consciência. Portanto, pode perceber que todo ser humano que não é hábil no uso da razão, essa pessoa inevitavelmente sofre. E esse é um dos maiores motivos do sofrimento do homem moderno. Ansiedade, depressão, estresse, medo, tudo isso é uma consequência da nossa inaptidão de usar a razão para assumirmos o controle sobre nós mesmos, sobre os nossos impulsos e sobre os nossos desejos. Nós não desenvolvemos a nossa capacidade de usar a razão e por isso somos escravizados por prazeres imediatos que tão logo eles são consumados, nos preenche de uma sensação de vazio e até mesmo de arrependimento. Essa é a verdadeira angústia do homem moderno. Porque quando abrimos mão do uso da razão, nós abrimos mão do nosso maior trunfo e dessa forma passamos a viver como animais. Isso te soa familiar? Esses hábitos insalubres, tanto do ponto de vista filosófico quanto psicológico, nos fragilizam de tal forma que podemos dizer que estamos vivendo numa era de homens fracos. Por isso, nesse vídeo, eu vou te falar quais são os 4 maus hábitos que mantêm os homens fracos. Número 1, tratar suas emoções como se fossem doenças. Nós vivemos na era das soluções imediatas, onde queremos que todos os problemas sejam solucionados do dia para a noite. E dessa forma, quando sentimos estresse, ansiedade, tristeza, a primeira coisa que queremos muitas vezes é ter uma solução, um remédio que vá apaziguar instantaneamente com a nossa dor. E dessa forma, nós acabamos abrindo mão de uma característica que foi importantíssima para o desenvolvimento da humanidade, que é a nossa capacidade de usarmos as emoções como aliadas. Ao contrário daquilo que a nossa cultura moderna nos leva a crer, emoções como ansiedade, estresse e até mesmo o medo não são emoções totalmente negativas. O grande problema aqui não é a ansiedade, o estresse ou o medo. O grande problema é a falta de moderação ou a desproporção dessas emoções. O grande problema é quando tu sente tanta ansiedade, tanto estresse ou tanto medo, de tal forma que tu não consiga mais ter uma vida saudável. Aí sim temos um descompasso emocional. Só que muitas vezes, ao sentir um pouco de ansiedade, as pessoas pensam que isso já é um grande problema. A ansiedade ela foi importantíssima para a evolução da espécie humana. Imagina, por exemplo, se um antepassado nosso não sentisse ansiedade ao ver uma fera na savana africana. Se ele se sentisse tranquilo e não tivesse medo ao avistar um leão. Esse antepassado, ele com certeza acabou morrendo e não foi capaz de passar os seus genes adiante. Dessa forma, emoções como ansiedade, como medo, elas são importantes, inclusive para nós hoje em dia. Portanto, ao sentir ansiedade, ao sentir estresse, ao sentir medo, procure entender o que está te causando essa ansiedade. Muitas vezes, este medo está te alertando para um possível perigo que pode realmente vir a acontecer no futuro. Então, o que os antigos estoicos faziam neste caso é usar o diário estoico e anotar o que está te causando medo e o que tu pode fazer para mitigar esse medo. O que está te causando ansiedade e perceber o que tu pode fazer para apaziguar essa ansiedade. A mesma coisa com o estresse, a mesma coisa com todas as emoções negativas. Muitas vezes, ao fazer esse exercício, tu vai perceber que a ansiedade, o estresse e o medo, eles tendem a diminuir, porque tu começa a racionalizar e nesse processo tu vai perceber que o motivo, a origem da ansiedade, na verdade, não é algo tão assustador assim. O simples fato de levar para o diário estoico e conseguir criar uma solução que vai te permitir se fortalecer para esse medo, para essa ansiedade, para esse estresse, vai fazer com que a ansiedade diminua quase que automaticamente. Como diria o imperador filósofo Marco Aurélio, hoje eu escapei da ansiedade, ou melhor, descartei-a, pois ela estava dentro de mim em minhas próprias percepções. Ao contrário do que muitas pessoas falam, ser estoico, aquele que estuda estoicismo, não é alguém que é apático às emoções. Ser estoico é ser capaz de usar a razão para gerenciar as nossas emoções. Hábito número 2,
ser escravo dos prazeres imediatos. Nós vivemos uma era de pessoas viciadas em pornografia, em redes sociais e muitas vezes pessoas que procrastinam e não conseguem trazer para o mundo seus objetivos, as suas metas, os seus projetos. Só que a partir do momento em que tu começa a ficar inconformado e não aceita mais essa situação, a mudança pode começar a acontecer na tua vida. Isso só vai acontecer de fato quando tu começar a lutar para assumir o controle sobre os teus prazeres imediatos. Não é à toa que a filosofia estoica tem sido tão procurada hoje em dia, porque ela é provavelmente a filosofia mais eficiente quando falamos em superação, em gestão e em domínio dos prazeres imediatos. Como diria o filósofo estoico Musônio Rufo, que foi o mestre de nada mais, nada menos do que Epíteto, caso faça algo nobre com sofrimento, o sofrimento passa, mas a nobreza permanece. Caso faça algo vergonhoso com prazer, o prazer passa, mas a vergonha permanece. Hábito número 3, o consumo descontrolado de notícias e fofocas. Você já percebeu que a grande maioria das notícias e fofocas que vemos nos sites, elas são pessimistas e catastróficas? Notícias pessimistas, negativas, catastróficas, elas chamam muito mais a nossa atenção por uma questão evolutiva. No passado, ficar sabendo de uma grande ameaça com antecedência poderia salvar a nossa vida. Por isso, hoje em dia, quando vemos algo negativo na televisão ou em algum site de notícia, isso logo já prende a nossa atenção e ficamos vidrados e muitas vezes viciados em consumir esse tipo de informação. O problema aqui é que tu não vai conseguir mudar a tua vida simplesmente vendo notícias o tempo todo, te preocupando com o clima, com a economia, se preocupando excessivamente com a política. Tu só vai conseguir mudar a tua vida de fato a partir do momento em que tu começar a focar naquilo que está sob o teu controle. E a política, a economia, as fofocas, se o casal XYZ que está na mídia se separou, se seguem juntos, isso é totalmente diferente para ti. E tu já percebeu que enquanto tu fica o tempo todo vendo notícias, vidrado em sites de fofoca, tu está perdendo de construir algo na tua própria vida, de fazer algo que vai te levar para o próximo patamar? Se tu te preocupa com o mundo e quer mudar o mundo realmente, o primeiro passo é começar a mudar a ti mesmo. Primeiro, começa arrumando a tua cama, começa estudando, fazendo academia, musculação, esporte, cuidando do teu corpo, da tua saúde, te alimentando bem. Após isso, comece a cuidar da tua família, depois da tua comunidade. É só a partir daí, desses pequenos degraus sendo preenchidos pouco a pouco, que tu realmente vai poder fazer uma mudança significativa no mundo. Por outro lado, é impossível tu mudar o mundo se tu não for capaz de nem mesmo mudar a ti mesmo. Isso faz parte do conceito estoico da oikeiosis. E se tu quiser saber mais sobre como isso funciona, dê uma olhada no Clube do Estoicismo. O Clube do Estoicismo é aquilo que eu costumo chamar de uma ágora digital, um lugar onde podemos nos reunir para aprender e estudar mais sobre filosofia estoica e como colocar em prática todos esses conhecimentos. É um espaço que conta com uma comunidade, com pessoas engajadas em se desenvolver ao longo do estoicismo, além de contar com mais de 30 horas de aulas gravadas e material em PDF para que tu possa fixar muito mais o conhecimento. Se você ficou interessado e quer fazer parte dessa comunidade de pessoas focadas no mesmo objetivo, é só clicar no link aqui abaixo na descrição e ter acesso ao Clube do Estoicismo. Hábito número 4, videogames. Eu fico imaginando que pessoas como Marco Aurélio pensariam ao saber que no século XXI as pessoas perdem horas do seu dia trabalhando no desenvolvimento de um personagem fictício ao invés de trabalhar no desenvolvimento delas mesmas. Na verdade, não tem nenhum problema se tu joga 1 hora por dia, tu consegue fazer aquilo que é necessário para o teu desenvolvimento, tu cuida do teu corpo, teu trabalho está indo bem, a tua família está estável economicamente. Agora, eu tenho que falar uma coisa séria contigo que não está nesse patamar. Se tua família depende de ti, se tu ainda não te desenvolveu profissionalmente, se tu está fisicamente frágil, tu está desperdiçando o teu tempo e a tua vida com uma coisa que não vai te levar a lugar algum. A não ser, é claro, que tu trabalhe, que tu ganhe a tua vida nesse setor, mas se esse for o teu caso, tu não te enquadra nessa descrição que eu acabei de fazer. O problema não é jogar videogame. O problema é o desequilíbrio, é deixar de investir em ti mesmo para investir num personagem fictício enquanto a tua vida está um verdadeiro caos. Eu sei que você pode estar se sentindo desconfortável nesse momento, e na verdade é bom que você esteja se sentindo desconfortável. Toda mudança começa a partir do desconforto. E é esse desconforto que deve te dar força, que deve ser um combustível para que tu comece a partir de agora, desse momento, a causar a mudança que a tua vida tanto merece. Desenvolva os teus valores, habilidades, virtudes, para que dessa forma tu possa trazer para o mundo o melhor que há em ti. A tua mudança começa a partir de agora.